Vivemos juntos há muitos anos. Para onde você for, eu vou. Estas foram as palavras que Ida Strauss disse ao marido. Uma das mulheres mais ricas do Titanic e que acabou não indo em um bote salva-vidas. Ela escolheu ficar para trás com seu amado Isidore. Momentos antes, deu à sua funcionária do lar um presente precioso, que provavelmente salvou a vida dela. Isidore e Ida Strauss nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois. O casal teve 7 filhos, mas felizmente nenhum deles estava no Titanic. No final da adolescência, Isidore trabalhava na loja do pai. Então começou a vender porcelanas com o irmão, e o comércio se transformou no departamento de vidros e cristais da Macy's. Eventualmente, os irmãos assumiram toda a loja de departamentos e se tornaram multimilionários. Isidore e Ida eram bem conhecidos em Nova York por sua riqueza, caridade e incrível amor e devoção um pelo outro. Sempre que Isidore fazia uma viagem de negócios pelos Estados Unidos ou para a Europa, a esposa ia com ele. Quando ela não podia, eles escreviam longas cartas um para o outro todos os dias. O casal visitava sua Alemanha natal de vez em quando também. Em 1912, os dois fugiram do inverno arrepiante de Nova York e foram para a Europa. Eles já estavam casados havia 40 anos e passaram um tempo, principalmente no ensolarado sul da França, além de terem visitado a cidade natal dele. No início de abril, era hora de voltar para casa em Nova York. Os Strauss normalmente viajavam em uma daquelas enormes embarcações alemãs da época. Dessa vez, porém, todo mundo estava falando sobre um novo navio de luxo, o RMS Titanic. Eles não resistiram e imediatamente compraram luxuosas passagens de primeira classe. Em 10 de abril, partiram na mais nova embarcação da White Star Line. Esta seria uma ótima aventura. Ida e Isidore conseguiram uma das 39 suítes privadas do topo. As passagens custaram cerca de $100 mil em dinheiro de hoje. Algumas das pessoas mais ricas do mundo estavam ao lado delas. Os Strauss passaram algumas noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão cheio de móveis extravagantes e painéis de madeira caros. Jogaram xadrez e gamão, visitaram a academia, a piscina, até conferiram as quadras de squash no Convés. Mas esse luxo não durou muito. Na noite de 14 de abril, o navio teve seu acidente com o iceberg mais famoso da história. Parecia um leve tremor, um pequeno estrondo e só. Ninguém percebeu qualquer tipo de perigo. Os passageiros até começaram a jogar bolas de neve, feitas de pedaços de gelo, que haviam caído no Convés. Os oficiais disseram a todos que ficariam bem. Momentos depois, o capitão Edward Smith anunciou ser hora de colocar os coletes salva-vidas e entrar nos botes salva-vidas. Todos os 20 foram armazenados no Convés superior. Deveria haver mais, mas os projetistas acharam que isso deixaria a aparência do Convés muito bagunçada. Na verdade, havia uma simulação de emergência agendada para aquele dia, mas em vez disso, a experiência foi real. Praticamente apenas passageiros da primeira classe iriam entrar naqueles botes salva-vidas. Os Strauss deixaram sua suíte privada e esperaram instruções da tripulação. Muita gente da equipe ainda estava confiante, e foi dito aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Isso nunca aconteceria. O navio estava afundando. A tripulação anunciou que mulheres e crianças embarcariam primeiro. Os Strauss estavam ao lado do bote salva-vidas 8. O marido, com 67 anos na época, recebeu uma oferta para se sentar com sua esposa por causa da idade. Ele recusou dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher e queria esperar e garantir que não se deixasse para trás nenhuma mulher e criança. Ellen Bird, a nova funcionária do lar de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas a patroa lhe disse para ir. Ainda havia espaço para Ida, e as outras mulheres da primeira classe a estavam chamando para se juntar a elas. Demorou cerca de 10 minutos para carregar cada bote, tempo necessário para a mulher escolher seu destino. Ela tirou seu lindo casaco de vison e o entregou à sua funcionária, que estava tremendo. Lhe disse que não precisaria mais dele. Mas o bote salva-vidas não sairia sem ela. Marinheiros tentaram agarrá-la e forçá-la a entrar no barco. Enquanto isso, a orquestra do Titanic ainda tocava algumas músicas bastante otimistas ao fundo. Loucura! Ida se esquivou das mãos dos marinheiros e ficou no Convés. Isidore implorou para a esposa ir. Ela se recusou a deixá-lo, não importasse o que acontecesse. Todos os sobreviventes do bote salva-vidas 8 se lembraram de suas últimas palavras sobre o amor verdadeiro diante da tragédia. Vivemos juntos por muitos anos. Para onde você for, eu vou. Demorou 1 hora inteira para o primeiro bote cair na água gelada.
A última lembrança do Titanic para muitos passageiros foi a de Isidore e Ida de braços dados no convés. Mais de 200 passageiros da primeira classe sobreviveram. Alguns deles disseram que os Strauss se sentaram pacificamente em duas espreguiçadeiras, de mãos dadas, apenas esperando. Os 25 passageiros do bote salva-vidas, 8 passaram o resto da noite remando em segurança. E estavam perseguindo o que achavam ser as luzes de um navio. Descobriu-se que o de resgate apareceu na direção oposta e tiveram sorte de ser encontrados. Muitos dos passageiros, incluindo Ellen Bird, compartilharam a história de Ida e Isidore com repórteres, dizendo que era sua memória mais importante daquela noite horrível. Um mês depois, cerca de 30 mil pessoas foram ao culto in memoriam do casal, incluindo o prefeito de Nova York. Ninguém parecia surpreso que os Strauss tenham desistido de suas vidas pelos outros. Ellen Bird tentou devolver o famoso casaco de Vison à família deles, mas lhe pediram que o guardasse, em memória de Ida. A única coisa que estava com o casal naquela noite, e que ainda existe, é um medalhão de ouro e ônix. Isidore estava com ele no bolso de relógio. O objeto tinha duas fotos, uma do seu filho mais velho e outra de sua filha mais velha. O medalhão estava selado tão apertado que as fotos nunca se molharam. Algumas das joias do Titanic permaneceram intactas, mesmo depois de 70 anos. A expedição de 1985 encontrou colares, anéis, broches, abotoaduras, todos os tipos de coisas. Um relógio de bolso enferrujado parou a 1h45 da manhã. Esse foi o momento em que o navio afundou. Um colecionador de livros no Titanic garantiu que a mãe e a funcionária dela entrassem em um dos botes. Mas ele não teve tanta sorte. Em sua bagagem havia um raro livro de 400 anos. Widener estava voltando para Nova York depois de uma viagem bem-sucedida de caça a livros. A obra agora está descansando no fundo do oceano em algum lugar, junto com 7 milhões de correspondências que o Titanic transportava. Uma carta foi escrita por um passageiro da primeira classe para sua mãe no dia anterior ao naufrágio. É a única correspondência feita a bordo que sobreviveu ao Atlântico gelado e foi encontrada dobrada em um caderno dentro de um bolso. Outro passageiro da primeira classe era um químico nascido na Alemanha. Ele estava viajando para Nova York para começar sua própria perfumaria. Tudo o que restou dele foi uma bolsa cheia de amostras de perfume. Enquanto o Titanic afundava, o violinista Wallace Hartley e sua orquestra continuaram tocando até o fim. Quando ele percebeu que não conseguiria, decidiu salvar a coisa mais preciosa que tinha, seu violino, e o colocou em uma bolsa de couro para flutuar. 10 dias depois o encontraram, danificado pela água. Sua noiva o guardou e, anos depois, o instrumento foi vendido em leilão por $1.700.000. Ainda é um dos artefatos mais importantes do Titanic. Os 5 pianos de cauda a bordo não tiveram tanta sorte, ainda estão lá embaixo em algum lugar. No entanto, os mergulhadores conseguiram recuperar uma partitura. Era de uma composição de um musical da Broadway. Ainda estava legível, mesmo depois de mais de 70 anos debaixo d'água. O único carro no Titanic provavelmente valeria milhões hoje. O coupé Renault CB pertencia a um passageiro da primeira classe, William Carter. Obviamente não resistiu. Carter e sua família sobreviveram naquela noite horrível e até enviaram uma reivindicação de seguro de $5.000 do veículo. Bom, afinal era novo e tudo.